Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao capítulo 16 do livro do Gênesis, que fala do nascimento de Ismael, um dos filhos de Abraão, dado a ele pela serva de Sarai, Agar. Começa dizendo assim, ali no versículo 1: Sarai, mulher de Abraão, não lhe tinha dado filho, porque Sarai era estéril, como já foi visto logo que iniciou-se o ciclo patriarcal, apresentando Abraão para nós, neste livro do Gênesis. Mas, possuindo uma escrava egípcia, chamada Agar, disse a Abraão: Eis que o Senhor me fez estéril, rogo-te que tomes minha escrava, para ver se ao menos por ela eu posso ter filhos. O autor sagrado tem em mente aqui aquilo que era chamado de direito mesopotâmico. No que consistia o direito mesopotâmico? Consistia em tornar legítimo que uma mulher, sendo estéril, pudesse dar ao seu marido uma concubina, e o filho nascido desta concubina seria considerado filho dela. Como? Na ocasião de dar à luz esta criança, ela estaria presente, e logo que a criança nascesse, seria posta em seu colo, e ela assim seria considerada a mãe legítima daquela criança. Era isto que o direito mesopotâmico previa, para que aquela mulher estéril pudesse dar um filho ao seu marido. Foi por essa razão que, como segue o texto, Abrão aceitou a proposta de Sarai. Sarai tomou, pois, sua escrava Agar, a egípcia, passado 10 anos que Abrão habitava a terra de Canaã, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. O que nós vamos ver aqui? Que a lei assegurava uma descendência de modo natural, porque cumprindo todos aqueles pré-requisitos, estando presente por ocasião do nascimento da criança, sendo posta aquela criança no colo da mulher que seria sua mãe legal, então ela poderia cumprir todos os pré-requisitos necessários e assim ser considerada a mãe do filho dado ao seu marido. A lei, então, assegura esse direito à mulher, mas nós vamos ver que não é a lei que vai assegurar a Sarai dar uma descendência a seu marido Abrão, mas sim a palavra criadora de Deus, que cumpre aquilo que prometeu, mesmo contra toda a previsão humana. Isso a palavra de Deus vai realizar, especialmente em Abrão. Este aproximou-se de Agar, diz o versículo 4, e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre ti o ultraje que me é feito. Dei-te minha escrava, e ela, desde que concebeu, olha-me com desprezo. O Senhor seja juiz entre mim e ti. Aqui nós vemos uma espécie de pleito. Pleito entre quem? Entre Sarai e Abrão. Não um pleito movido contra Agar, mas entre Sarai e Abraão. Por quê? Porque Abrão, provavelmente, já com sentimentos paternos pela criança que Agar trazia em seu ventre, começa a tratá-la com privilégios. Por isso, ali Sarai faz a sua reclamação legal, com a ameaça, inclusive, de apelar ao juízo de Deus se Abrão continuasse se comportando assim. Por isso, Abrão respondeu-lhe: Tua escrava está em teu poder, faze dela o que quiseres. E Sarai maltratou-a de tal forma que ela teve que fugir. Mas na sua fuga, um anjo do Senhor vai ao seu encontro no deserto, junto a uma fonte que está no caminho de Sur, e diz a Agar, escrava de Sarai:
de onde vens e para onde vais? E a resposta de Agar: eu fujo de Sarai, minha senhora. Daí o anjo: volta para a tua senhora. Então, ao dizer volta para a tua senhora, o autor sagrado nos faz entender que a relação jurídica de ama e escrava ainda persiste. Volta para a tua senhora, de quem fugiste, e humilha-te diante dela, porque permanece, é preservada a relação jurídica de ama e escrava, segundo a mentalidade da época que nos expressa aqui o autor sagrado. E ajuntou: multiplicarei tua posteridade de tal forma, e será tão numerosa que não se poderá contar. Então, apesar de mandar Agar voltar para sua senhora, de conservar a relação jurídica que existe entre essas mulheres, de ama e escrava, o que nós vemos aqui também é que o filho concebido por Agar faz com que ela participe da bênção patriarcal de posteridade, ou seja, tornarei também a tua descendência tão numerosa como não se poderá contar. Como numerosa vai ser a descendência concebida de Sarai, através de Isaque. Conceberás e darás à luz um filho. Darás a ele o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na sua aflição. O nome Ismael significa justamente isso: Deus ouve, ou Deus ouviu. O que nós vemos nessa fala do anjo? Vemos o esquema da anunciação. Então, um anjo aparece a uma mulher, diz que ela vai dar à luz e dá o nome a esta criança, como aconteceu, por exemplo, quando o anjo apareceu à Virgem Maria. Aparece, diz que ela vai dar à luz e dá ao filho que ela vai trazer em seu ventre o nome, como aconteceu com Zacarias, quando o anjo apareceu, disse que sua mulher iria dar à luz mesmo sendo estéril, e deu o nome à criança que aquela mulher conceberia. Então, aqui há o esquema próprio da anunciação. Porque o Senhor ouviu tua aflição, darás a ele o nome de Ismael. Deus ouviu. Este menino será como um jumento bravo, sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos contra ele, e levantará sua tenda defronte de todos os seus irmãos. Como um jumento bravo, um jumento selvagem, que para ser domesticado é preciso primeiro capturá-lo, mas ele resiste a isso, e resiste com violência. Então, Ismael é visto aqui, segundo o anúncio do anjo, por meio desta imagem. Ele será como um jumento selvagem, isto é, que não se deixará ser domesticado. Mas, é claro, não se trata apenas de Ismael, e sim de sua descendência, os ismaelitas, que vieram a ser os árabes do deserto, que viviam independentes e errantes dos povos circunvizinhos. Agar, diz o versículo 13, deu ao Senhor que lhe tinha falado o nome, vós sois El-Roi, que significa Deus de visão, porque dizia ela, não vi eu aqui mesmo o Deus que me via? Neste jogo de palavras, o que nos interessa é que temos aqui dois olhares que se cruzam, o olhar de Deus e o olhar de Agar. O olhar de Deus para Agar e o olhar de Agar para Deus. O olhar de Deus para Agar é um olhar de interesse e proteção. Protege sua descendência. Faz com que ela volte para a casa de sua ama e promete a ela que esta descendência será como
um jumento selvagem, isto é, não será dominada por ninguém e será numerosa sobre a face da terra, participando da promessa que Deus fez a Abraão, de uma posteridade numerosa. E o olhar de Agar? O olhar de Agar é um olhar de descoberta, ao ponto de dar a Deus um nome, a partir dessa experiência que faz de Deus ali, junto àquele poço. E por isso, deu-se àquele poço o nome de poço de Laai-Roi. Ele se encontra entre Cádiz e Barade. Laai-Roi quer dizer, poço do vivente que me vê. Deus que vive e vê Agar, volta o seu olhar para Agar, enxerga o seu sofrimento e intervém em sua história, porque Deus volta o seu olhar para os seus, não se esquece de nenhum daqueles que lhe pertencem, por isso olha com carinho, por isso se interessa e protege aqueles que ama. Agar deu à luz um filho a Abraão, o qual lhe pôs o nome de Ismael, como o anjo havia anunciado. Abraão tinha a idade de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Peço que você se prepare para a nossa próxima aula, fazendo a leitura prévia de todo o capítulo 17 do livro do Gênesis. Então, do versículo 1 até o versículo 27. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.